o lar tem sido o cenário de um filme de terror silencioso. A própria instituição criada por Deus para proteção e afeto transformou-se em um cativeiro de medo, dor e sangue. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios 22, versículos 24 a 25. Está escrito assim: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Temos vivenciado nos últimos tempos uma incessante violação de um santuário. Quando buscamos no hebraico a origem do texto lido, nos deparamos com uma versão que seria mais ou menos assim: não faças amizade com o homem que não se controla, nem caminhes lado a lado com quem transborda furor ardente, para que não te habitues com as suas trilhas e acabes armando uma armadilha mortal para a sua própria vida. Temos vivido uma crescente violação de um santuário. Quando pensamos no lar, a mente humana busca a imagem de um refúgio. O lar deveria ser o porto seguro contra as tempestades do mundo exterior, o lugar onde as máscaras caem e o amor prevalece. No entanto, para milhões de pessoas, o lar tem sido o cenário de um filme de terror silencioso. A própria instituição criada por Deus para proteção e afeto transformou-se em um cativeiro de medo, dor e sangue. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, nos deixa um alerta que ecoa através dos séculos sobre a natureza contagiante e destrutiva da ira. Ele nos adverte a não caminhar com o homem furioso. Por quê? Porque a fúria não atinge apenas quem a professa. Ela contamina, ela ensina seus caminhos e cria uma armadilha fatal, um laço para a alma. Hoje, de forma expositiva e dolorosamente franca, precisamos olhar para o texto sagrado e confrontar a realidade da violência doméstica que assola nossa sociedade, nossas cidades e, tragicamente, muitas de nossas igrejas. Precisamos confrontar as várias facetas da fúria. Precisamos identificar os rostos da violência. Na reflexão de hoje, que tem como tema violência doméstica, o laço da fúria, destaco 3 pontos. Primeiro, a violência doméstica não se exaure na figura da mulher. A violência doméstica não se exaure no aspecto físico. Terceiro, a violência doméstica não se exaure no âmbito da família. Quando falamos em violência doméstica, a nossa mente imediatamente projeta a imagem de um olho roxo, de um osso quebrado ou de um corpo ensanguentado caído no chão. No entanto, o homem furioso de que fala Provérbios é astuto. Ele sabe que as marcas na pele denunciam o crime rapidamente. Por isso, ele aprendeu a torturar de formas invisíveis aos olhos do mundo, mas profundamente dolorosas aos olhos de Deus. A violência doméstica ultrapassa a dor física, vai além da família, contaminando com seus efeitos maléficos
a igreja e a sociedade. A fúria de um agressor se ramifica em diferentes tipos de violência e nós precisamos dar nome a cada uma delas para que nenhuma fique oculta nas trevas. Primeira, a violência física. É a manifestação mais óbvia e brutal do pecado da ira. É o empurrão, é o tapa, o soco, o arremesso de objetos, o espancamento crônico que culmina no assassinato e no feminicídio. É a força bruta usada para subjugar e destruir o corpo físico que Deus criou. É o sangue que escorre e clama por justiça, como tem acontecido com as crianças indefesas em nosso país. Outro tipo de violência é a psicológica. Este é um terror silencioso e diário. Ocorre quando o agressor usa palavras e atitudes para humilhar, insultar, isolar a vítima de seus amigos e de seus familiares, ou fazer com que ela duvide de sua própria sanidade mental. O que o mundo chama hoje de manipulação psicológica. O agressor diz: você não é nada sem mim, você está gorda, você está feia, ninguém vai te querer, você é um problema, a culpa disso acontecer é sua. Essa violência não quebra ossos, mas estraçalha a alma, aniquilando a autoestima e a identidade de uma filha de Deus. Outra forma de violência é a sexual. O casamento nunca foi e nunca será uma licença para o abuso sexual da mulher. A violência sexual no lar acontece quando o cônjuge é forçado, coagido ou ameaçado a participar de atos sexuais contra a sua vontade. O corpo da mulher não é propriedade de um tirano, é templo do Espírito Santo. Quando o ato conjugal deixa de ser uma entrega mútua, uma entrega de amor, e passa a ser um ato de dominação e força, deixa de ser santo e se torna um crime abominável diante de Deus, incluindo a prática forçada de atos sexuais abomináveis em suas várias modalidades. Outra forma de violência é a violência moral. É a destruição deliberada da reputação da vítima. Acontece dentro de casa e nas redes sociais, principalmente quando o agressor calunia, difama ou profere injúrias contra a honra da sua esposa ou de algum de seus familiares. O agressor inventa mentiras, acusa a esposa de infidelidade sem provas para justificar sua própria fúria e a expõe ao ridículo diante dos filhos, dos vizinhos e até dos irmãos de igreja, tentando fazer com que ela perca sua credibilidade e fique completamente desamparada. Outra forma de violência é a patrimonial e econômica. Esta faceta se disfarça muitas vezes de cuidado financeiro, mas é puro controle e opressão. É quando o homem retém os documentos da esposa, destrói seus bens, quebra o celular dela para que ela não se comunique, controla cada centavo de forma humilhante ou a proíbe de trabalhar para mantê-la financeira e economicamente dependente e encurralada. É o uso do dinheiro como chicote para garantir a submissão pelo medo da fome. Mas Deus nos alerta. Independentemente de qual dessas veredas o homem irado decida trilhar, todas elas fazem parte do mesmo laço para a alma, que Provérbios nos ordena a evitar e combater. Deus não faz distinção entre a ferida que sangra na carne e a ferida que sangra no espírito. Aos olhos do Senhor, todo abuso é uma afronta ao seu amor e à sua justiça.
O texto lido nos obriga a examinar a anatomia da ira e o laço para a alma. O texto bíblico é cirúrgico. Diz assim: para que não aprendas as suas veredas. A violência doméstica opera exatamente sob essa dinâmica. Ela é cíclica, hereditária e contagiosa. O ambiente saturado pela fúria de um agressor funciona como uma escola para o mal. Mas o que é a vereda do medo? Quem convive com o irado passa a viver pisando em ovos. A atmosfera da casa é ditada pelo humor do opressor. Qual é o aprendizado do erro? Filhos que crescem vendo pais agredindo mães internalizam que a violência é a linguagem legítima da autoridade. Meninos aprendem a ser abusadores. Meninas aprendem a aceitar o abuso como sendo algo normal. Qual é o laço da alma? O termo laço, no original hebraico, refere-se a uma armadilha de caça. Uma vez que a vítima ou o ambiente entra nessa frequência de fúria, a alma fica presa. O lar deixa de ser regido pelo Espírito Santo e passa a ser governado pelo espírito da violência. O texto lido nos leva à conclusão de que o silêncio sobre a violência contra a mulher é uma epidemia. Quando olhamos para as estatísticas atuais, vemos o cumprimento trágico da advertência de Provérbios. A fúria descontrolada se tem manifestado de forma brutal contra as mulheres através do que denominamos feminicídio, que é o assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres, muitas vezes perpetrado por aqueles que prometeram amá-las e protegê-las. A violência doméstica contra a esposa não se resume ao tapa visível. Ela se disfarça de controle, de humilhação psicológica, de cárcere privado emocional e de forma ainda mais vil, na violência sexual debaixo do mesmo teto. Precisamos dar nome aos crimes, e um deles é o estupro marital. Ele existe. Casamento não é uma licença para a aniquilação do consentimento e da dignidade da companheira. Quando um homem força sua esposa, ele não está exercendo nenhum direito bíblico. Ele está cometendo um crime hediondo diante dos homens e um pecado abominável diante de Deus. Vejamos um caso bíblico. Um exemplo que ressai da Bíblia. Nabal. É o espelho do abuso no lar. A Bíblia nos dá o protótipo do homem furioso e abusivo na figura de Nabal. Veja em 1 Samuel 25. O texto diz que ele era duro e mau em suas ações. Nabal era o retrato do abusador doméstico, arrogante, inacessível ao diálogo. Seus próprios servos diziam que não se podia falar com ele. E um homem violento em suas palavras. Ele tratou Abigail, uma mulher sensata e inteligente, com o peso de sua estupidez e grosseria. Homens que agem como Nabal dentro de casa, gritando, humilhando e subjugando suas esposas, estão com a alma presa no mesmo laço de morte. Observem a profundidade teológica do texto de 1 Samuel 25. Nabal não era apenas um homem difícil. Ele era o protótipo do abusador doméstico que corrói a saúde mental de sua esposa. A Bíblia faz questão de registrar que ele era um homem muito rico, mas de espírito miserável. Havia abuso verbal e
e emocional. Nabal gritava, humilhava e desvalorizava a todos. Abigail, sua esposa, vivia sob o peso de uma vigilância constante, sabendo que qualquer palavra errada acenderia o estopim daquele homem furioso. Havia falsa proteção através do isolamento e da inacessibilidade. O texto diz que Nabal era tão maligno que ninguém lhe podia falar. O agressor doméstico se isola em sua própria arrogância. Ele não aceita conselhos, não ouve a esposa e não se submete a nenhuma autoridade ou aconselhamento pastoral. A embriaguez era escudo de Nabal. Quando Abigail retorna após salvar a família da morte, ela encontra Nabal em um grande banquete, completamente bêbado. A fúria de Nabal era alimentada pelo vício, uma anestesia moral para esconder sua própria covardia. Abigail teve que esperar o efeito do álcool passar para conseguir ter uma conversa sóbria com ele. Quantas Abigails modernas passam as madrugadas em claro, hoje em dia, esperando o efeito da bebida ou da droga passar, temendo o que um homem furioso fará quando cruzar a porta. O texto lido nos leva à conclusão de que há inversão da natureza humana, o que pode ser observado pelo clamor dos inocentes. É o grito de socorro que vem todo dia aos nossos ouvidos através das imprensas, através das redes sociais. A fúria do homem violento não para na esposa. Ela transborda e alcança os mais vulneráveis, os filhos. Assistimos estarrecidos a uma crescente onda de crimes que desafiam a própria lógica da natureza humana. A imprensa tem noticiado os horrores da violência doméstica, rasgando o véu da nossa falsa sensação de segurança. Exemplos? Em Areado, aqui em Minas, um bebê inocente de apenas 2 anos teve sua vida ceifada por espancamento a cabo de vassoura, enquanto seu irmão gêmeo também foi hospitalizado com marcas de crueldade. O autor da violência, o padrasto. Em São Gotardo, também em Minas Gerais, uma menina de 4 anos foi morta após uma rotina severa de agressões e maus tratos dentro de casa, onde a própria mãe foi indiciada por conivência. Em Ipatinga, um infanticídio ocorreu no fim de novembro de 2025. Em depoimento, os pais confessaram que deram uma dose excessiva de um calmante de tarja preta, o clonazepam, para um bebê de apenas 2 meses de idade. Tudo para ele dormir, pois estavam incomodados com o seu choro. Ao perceberem que o bebê não apresentava mais sinais vitais, que estava morto, o casal decidiu se livrar do corpo, jogando-o no leito de um rio. O caso de Itumbiara, Goiás, ocorrido em fevereiro agora de 2026, é outra tragédia dolorosa que chocou o país por envolver violência familiar extrema. O secretário de governo da cidade atirou contra os seus 2 próprios filhos, um de 8 e outro de 12 anos, e em seguida tirou a própria vida. O crime foi motivado por uma crise conjugal severa, pelo fim do casamento. O autor deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais, indicando que o ataque era uma retaliação contra a sua própria esposa. É o que chamamos de vicaricídio. Estes apenas alguns poucos casos reais que cito como exemplo. Casos brutais que nos mostram o que acontece
quando o homem furioso assume o controle de um lar. A inocência é espancada até a morte. Onde deveria haver um abraço paterno ou materno a punhos cerrados. Além do espancamento físico, deparamos-nos com o abismo das relações incestuosas e do abuso sexual infantil intrafamiliar. É o pai, o padrasto, o tio, o avô, o primo, às vezes o irmão, que se transforma no predador da própria linhagem, muitas vezes com a conivência da própria família. Isso não é apenas uma quebra de confiança, é a destruição espiritual, psicológica, moral, física de uma criança. É o crime que clama aos céus por justiça. Há um aspecto que chama atenção. Desde a antiguidade, desde as origens até a modernidade, o sangue clama da terra por justiça. A história da humanidade começou com uma tragédia familiar. O primeiro homicídio da história não foi em decorrência de uma guerra entre nações, algo tão comum naquela época, mas foi um crime doméstico. Foi um crime em família. Caim e Abel. Foi o primeiro fratricídio. Em Gênesis 4, vemos Deus advertindo Caim. O pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Desejos nós temos. E às vezes, desejos de fúria, de vingança, mas temos de dominá-los. Caim não dominou sua fúria. Ele convidou seu irmão Abel para o campo e lá o matou. Ali nasceu a violência familiar, tudo por causa de ciúmes. O sangue de Abel clamou da terra. Hoje, o sangue de milhares de vítimas de violência doméstica clama dos solos das nossas cidades. Essa inversão total da ordem familiar, onde quem deveria amar passa a matar, assombra a sociedade. Vemos manchetes recorrentes de filhos que planejam e executam a morte dos pais por herança ou por puro egoísmo, e pais que descartam a vida de seus filhos como se fossem estorvos. É a falência completa do afeto natural previsto por Deus. Abram seus corações para entender a raiz histórica desse mal. É preciso. A violência doméstica nasceu lá no Gênesis. O primeiro homicídio da humanidade não aconteceu em um campo de batalha entre exércitos inimigos. Não foi um latrocínio nas ruas, não foi um acidente, foi um crime de proximidade. Foi um irmão assassinando o próprio irmão dentro do círculo familiar. A inveja foi o recalque no lar. Caim não aceitou o fato de Deus ter olhado com agrado para Abel. Em vez de examinar seu próprio coração, Caim canalizou sua frustração e ódio contra aquele que compartilhava o mesmo teto, o mesmo sangue e os mesmos pais. Observamos a dissimulação da violência. Caim usou de falsa intimidade para atrair a vítima. Disse a seu irmão: vamos ao campo. O agressor familiar estuda a rotina, desarma a vítima pela confiança e ataca no momento de maior vulnerabilidade. Quantos crimes são noticiados na imprensa nos quais o marido, o companheiro ou o namorado planeja detalhadamente os atos de sua crueldade, o passo a passo para alcançar seu intento maligno. Mas a terra clama. Quando Deus pergunta: onde está Abel, teu irmão? Caim responde com o cinismo típico dos violentos: sou eu o guardião do meu irmão?
Deus então declara: a voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Toda vez que um pai espanca um filho, que um marido agride uma esposa, ou que a violência consome um lar, o solo da nossa sociedade fica encharcado desse mesmo sangue que clama por justiça diante do trono de Deus. A violência no lar tem gatilhos e raízes, e precisamos expô-los. Precisamos rasgar as cortinas que envolvem as quatro paredes e conhecer gatilhos e raízes. Precisamos ser honestos e analisar com franqueza o que tem alimentado o homem furioso em nossos dias, o que atiça o fogo da violência dentro das paredes de uma casa. Embora a decisão de agredir seja sempre uma escolha moral e um pecado do indivíduo, existem catalisadores sociais e químicos que transformam lares em verdadeiras panelas de pressão. O primeiro catalisador que cito é o abuso de álcool e drogas. O vício é um dos combustíveis mais devastadores para a violência doméstica. As substâncias entorpecentes destroem os freios inibitórios, amplificam a paranoia, distorcem a realidade e dão vazão à fúria que já estava latente no coração. O álcool não cria a maldade, mas remove a máscara do homem violento, deixando a família à mercê de um monstro descontrolado. O segundo catalisador é a pressão financeira e a escassez de recursos. A falta de emprego, as dívidas acumuladas, a incerteza do amanhã, a escassez do pão na mesa criam um ambiente de altíssimo estresse psicológico. Tragicamente, em vez de o casal se unir para enfrentar a crise econômica exterior, o homem carnal descarrega sua frustração e sentimento de impotência naqueles que são mais fracos fisicamente, na esposa e nos filhos. A mesa vazia vira motivo de briga e a escassez material transforma-se em ruína moral. O terceiro catalisador é o mecanismo estrutural da família e o sentimento de posse. Muitos homens ainda interpretam erroneamente a liderança do lar como uma licença para a tirania. Enxergam a esposa e os filhos como propriedades privadas, sobre as quais detêm o direito de vida e de morte. Quando a mulher busca autonomia ou o filho demonstra individualidade, o agressor reage com violência para tentar retomar o controle absoluto. O quarto catalisador é a falência espiritual, a verdadeira raiz. Acima de qualquer fator social ou econômico, a violência doméstica é um sintoma da ausência de Deus. É o reflexo de um coração que não conhece o fruto do Espírito, qual seja amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, versos 22 e 23. Onde falta o domínio próprio, a fúria governa. Mas quero agora falar do abismo da crueldade e os casos que abalam a nossa sociedade. Quando achamos que o ser humano atingiu o limite da depravação moral, a fúria rompe novas barreiras e nos mostra o tamanho do abismo de um coração sem Deus. O púlpito não pode se calar diante de crimes que acontecem com requintes de crueldade e deixam a nossa sociedade completamente estarrecida. Estamos presenciando uma era de homicídios em família perpetrados à base de dezenas de facadas, pauladas, imaginados em situações de extrema crueldade, muitas vezes diante
de uma terrível tortura, minuciosamente pensados, planejados. O que passa na mente de um indivíduo que desfere dezenas de golpes contra o próprio pai, contra a mãe que o gerou, contra o filho, contra a esposa, contra um irmão ou uma irmã? Ali não há apenas o intuito de tirar a vida. Há um desejo maligno de retalhar, de desfigurar, de destruir a própria dignidade da imagem de Deus gravada na outra pessoa. A faca que golpeia repetidamente na escuridão de uma sala de estar é o símbolo máximo de um coração que se tornou escravo absoluto do homem furioso. E não se enganem, esse laço de fúria não escolhe classe social, nível de instrução, posição de destaque, situação financeira. O pecado da ira não respeita diplomas, nem mesmo as fardas mais respeitadas. Vimos isso claramente em recentes casos que tomaram as manchetes nacionais. Militares e advogados ceifando a vida daquelas mulheres que deveriam amar e proteger. Que muitas vezes juraram na frente de um notário de cartório ou mesmo de um altar de uma igreja. Vejam o tamanho da perversidade do homem irado. Ele mata e depois tenta mascarar o próprio crime sob o manto da mentira, manipulando a cena da tragédia, subtraindo provas na tentativa de sair sem nenhuma punição. Muitos usam da autoridade que recebeu para proteger a sociedade para, dentro de quatro paredes, aniquilar aquela que deveria amar. Quando a fúria assume o controle, o homem perde o temor ao Senhor, perde a vergonha diante dos homens e se entrega à barbárie. Seja com o peso de dezenas de facadas que rasgam o ambiente familiar, seja com o silenciador de uma arma que tenta esconder a verdade, o sangue das vítimas continua clamando ao justo juiz. A fúria é uma conselheira de morte, e quem anda com ela acaba cavando a própria ruína eterna. O apelo que faço, meus irmãos, é para que rompamos os laços da violência doméstica. É preciso, em primeiro lugar, distinguir a vara da correção, que é bíblico, com a violência doméstica, que é satânica. A violência doméstica tem sido instrumento de punição, utilizado pelo homem iracundo, instrumento de vingança, instrumento de controle dos oprimidos, de alienação parental, instrumento de violência de gênero. A palavra de Deus em Provérbios nos ordena a não andarmos com o homem furioso. E o motivo é simples. Nós somos profundamente influenciados por quem escolhemos ter por perto. A palavra de Deus nos alerta para, primeiro, o contágio comportamental. Está escrito no texto que lemos: não aprendas as suas veredas. A convivência íntima com pessoas explosivas e constantemente iradas nos molda. Sem perceber, começamos a achar reações agressivas normais e passamos a absorver e repetir esse mesmo padrão de comportamento. A palavra de Deus também nos alerta para a armadilha. Lá está escrito: o laço para a alma. Enlaces a tua alma. Entrar nessa sintonia de fúria constante vira uma armadilha emocional e espiritual. Isso sabota nossa paz, destrói relacionamentos e nos atrai para conflitos que não são nossos. Em poucas palavras, mantenha distância da ira dos outros para não deixar que ela vire a sua própria ruína. Escolher bem as companhias é, acima de tudo, um ato de proteção
para a sua paz. Como pastor, tenho a dizer às vítimas: se você está vivendo sob o jugo de um homem furioso, saiba que Deus não exige que você seja Marte de um agressor. A submissão bíblica nunca significou aceitação de crime ou de abuso. Denuncie, busque ajuda. A sua vida e a de seus filhos são templos do Espírito Santo e devem ser guardadas. Tenho a dizer aos agressores: arrependam-se, antes que o laço da sua alma se feche definitivamente na justiça humana e divina. A ira não justifica o erro, não justifica o pecado. Tenho a dizer à igreja: não podemos fechar os olhos. Romper a amizade com o irado significa não normalizar o comportamento abusivo no nosso meio. Significa acolher a mulher ferida, proteger a criança agredida e abusada e exigir que a justiça seja feita. Como igreja, não podemos ser coniventes, omissos ou silenciosos diante da crescente violência doméstica. Que o Senhor cure as nossas famílias, desarme os braços violentos e transforme os nossos lares em verdadeiros altares de paz, amor e justiça. Que Deus seja louvado. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.